Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, verso 29, diz assim a palavra do Senhor. Agora, não, diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de e herdeiros segundo a promessa. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então já estava eu orando, conversando com o Espírito Santo. Perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar para nós nesta quarta-feira? Então o Espírito Santo me disse para ministrar Gálatas capítulo 3. Aleluia. O título da mensagem desta noite é: as promessas de Abraão são para nós. Perdeu a chance de dar um glória a Deus, de dar um pulo da cadeira, de dar um mortal santo aí. Vou repetir: as promessas de Abraão são para nós. Amém? Para você entender então, meus irmãos, Gálatas, né? Você vai ter que voltar no capítulo 1 de Gálatas. Aonde? Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele estava irado com a igreja dos Gálatas. Por quê? Me pergunte por quê. Paulo estava irado com os cristãos da Galácia porque eles estavam querendo se tornar judeus e obedecer à lei de Moisés. Por quê? Me pergunte por quê de novo. Porque eles estavam querendo se tornar judeus porque eles queriam ter acesso à promessa de Abraão. Quais são as promessas que Deus fez a Abraão? São 7 promessas. A primeira, terra prometida. Então, em Gênesis 12, quando Deus fala assim para Abraão, né? Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra vai ser uma terra que mana leite e mel. Então, os cristãos da Galácia também estavam querendo tomar posse dessa promessa. E também estavam querendo uma terra que mana leite e mel. Aí a segunda promessa. Deus fala para Abraão que, olha, farei da tua descendência uma descendência numerosa, incontável como as estrelas do céu e as areias do mar. E o pessoal da Galácia também queria ter uma descendência numerosa. Aí vem a terceira promessa. E o seu nome que Deus faz para Abraão, e o seu nome será engrandecido. Eu vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome, e você vai ser uma bênção. Então, o pessoal da Galácia também queria ter o seu nome muito famoso e muito conhecido. Quarta, é conhecido como a bênção universal. Por meio de Abraão, Deus disse para Abraão: então por meio de você, por meio da tua semente, do teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Então o pessoal da Galácia estava doido para tomar posse das bênçãos de Abraão. A quinta bênção, bênção da proteção divina. Abraão, Deus disse para Abraão que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o povo da Galácia estava doido para arrumar briga. Eu quero ver quem vai me amaldiçoar agora. Quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Sexta, aliança eterna. Aliança, então, quando Deus faz as promessas para Abraão, Deus fala assim: essa aliança vai ser entre mim, você e a sua descendência. E por último, Deus diz o que para Abraão? Olha, Abraão, e o sinal que eu vou cumprir a promessa na tua vida vai ser a circuncisão. Então, Abraão e todo o descendente do sexo masculino de Abraão deveria fazer a circuncisão. O que é a circuncisão? Então, quando o bebezinho tinha 8 dias de idade, pegava o órgão sexual do bebezinho
cortava lá a pontinha, cortava a fimose, e esse procedimento, esse ritual era conhecido como a circuncisão. Então, esse bebezinho, isso significava que esse bebezinho havia recebido o sinal de que a promessa de Abraão também iria se cumprir na vida dele. Amém? Então essa circuncisão era o selo e garantia da aliança e da promessa. Amém? Amém ou não amém? Então, meus irmãos, Paulo estava irado. Porque quando Paulo estabeleceu a igreja da Galácia, Paulo ele já havia investido muito tempo ali no ensino, ensinando e falando: olha pessoal, Paulo com certeza Paulo falou a respeito das dispensações, dispensação da lei, agora dispensação da graça. Então Paulo, você pode ter certeza que Paulo ele investiu muito tempo ali pastoreando, porque Paulo, o ministério de Paulo era de cidade em cidade, ele ia, se estabelecia um tempinho, ele estabelecia uma igreja naquela cidade, ensinava, treinava alguém para pastorear, para liderar essa igreja, e quando a igreja estivesse caminhando sem ele, ele ia embora. Amém? Então esse era o ministério de Paulo, era o ministério apostólico. Tem essa missão: estabelecer igrejas, treinar e depois deixar a igreja funcionando sem precisar deles. Amém? Então Paulo era apóstolo aos gentios. A missão de Paulo não era com o povo de Israel, porque o povo de Israel já estava sendo cuidado por Pedro e pelos outros. Mas quando o Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, então fica claro para Paulo que a partir desse encontro ele seria apóstolo aos gentios. O que é o gentil? É os que não são judeus, que não são de Israel. Amém? Então todos nós, na verdade todas as nações do planeta são nações gentias. Amém, igreja? Então, na capítulo 1 de Gálatas, capítulo 2, Paulo, ele vai falar tudo o que ele já havia ensinado para o povo. Então, olha, pessoal, eu já ensinei vocês, eu já falei que antes de Jesus, realmente, antes de Jesus nascer, antes de Jesus cumprir o seu ministério, antes de Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia, realmente, quem quisesse tomar posse das bênçãos de Abraão, realmente deveria se tornar um judeu e obedecer à lei de Moisés. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E no dia em que Jesus ele foi cravado na cruz, quem foi cravado na cruz juntamente com Jesus? A dispensação da lei, a lei de Moisés, todos os 613 mandamentos da lei. Amém, igreja? Só lembrando, para você entender melhor, o que é uma dispensação? Dispensação é o estilo de administração de Deus. Amém? Existem 7 dispensações. Então a primeira dispensação foi lá no Jardim do Éden. Então lá no Jardim do Éden, Deus tinha uma maneira de administrar. Ele tinha o seu relacionamento direto ali com Adão e Eva. Ele tinha um mandamento: não vai comer da árvore da ciência do bem e do mal. Vocês vão dominar sobre todos os animais. Aí essa dispensação fracassou. Adão e Eva pecaram, foram expulsos,
do Jardim do Éden, agora começa uma nova dispensação, dispensação da consciência. E aí, uma nova dispensação, aí Deus tem que estabelecer um novo tipo de administração. Amém? Aí teve a dispensação da consciência, depois teve a dispensação do governo humano, fracassou também, terminou com o dilúvio, e agora, na época de Abraão, começa a dispensação da promessa. Amém? Deus chama Abraão e fala: olha, Abraão, a partir de você eu quero fazer uma grande nação. Fez as 7 promessas. E Abraão, vocês conhecem a história, Abraão se esforçou, Abraão ficou firme, Abraão, ele teve seus altos e baixos, teve um momento que ele quis dar um jeitinho brasileiro, mas a promessa se cumpriu, sim ou não? Depois de 25 anos, Abraão teve o seu filho. E aí a promessa de Abraão agora está com Isaac. Isaac também permanece firme, se esforça, tem os seus filhos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Esaú rejeita. Esaú era o primogênito. Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura, automaticamente ele rejeitou a promessa de Abraão. Foi para quem? Foi para Jacó. Amém?